Olá pessoal, é com enorme prazer que estamos aqui de novo para mais uma videoaula do nosso canal. Após a vinheta, nós vamos estar abordando um assunto que é critério de divisibilidade, ok? Então, até daqui a pouco. Critério de divisibilidade, tá ok? Então vamos lá. Pessoal, isso aqui é bom vocês prestar bastante atenção nesses critérios de visibilidade, porque vai ajudar muito vocês na hora de vocês efetuar as divisões. Então tá lá, divisibilidade por 2. Todo número par é divisível por 2. Essa aí é tranquila, todo mundo sabe. Divisibilidade por 3. Se a soma dos algarismos de certo número é um número divisível por 3, então esse número é divisível por 3. Um exemplo está aí, 372. 3 mais 7 mais 2 é igual a 12. E 12 é divisível por 3. Divisibilidade por 4. Um número é divisível por 4 quando termina em 00, ou se os seus dois últimos algarismos da direita formam um número divisível por 4. Divisibilidade por 5. Os múltiplos de 5, ou seja, quando os algarismos da unidade for 0 ou 5, esse número é divisível por 5. Divisibilidade por 6. Um número é divisível por 6 quando for divisível por 2 e também por 3. Grave bem isso, tá ok? Divisibilidade por 7. Para saber se o número é divisível por 7, dobrar o algarismo da unidade e efetuar a diferença da outra parte e depois dividir. Exemplo, 2401. Então foi feito aí, 2401, dobrou a unidade, que vai dar 2, ok? Então ficou lá. 240 menos 2 dá 238. 238, ele é divisível por 7, que deu 34. Então, o valor de 2401 é dividido por 7, que dá 343, ok? Divisibilidade por 8. O número é divisível por 8 quando termina em 000 ou quando o número formado pelos seus três últimos algarismos da direita é divisível por 8. Nós temos aí 4.000 dividido por 8 dá 500, 104 dividido por 8 dá 13, então 56.104 dividido por 8 dá 7.013, ok? Divisibilidade por 9. Se a soma dos algarismos de um certo número é um número divisível por 9, então esse número é divisível por 9. Então tem 738 é divisível por 9, 7 mais 3 mais 8 dá 18, e 18 é divisível por 9, então 738 é divisível por 9, ok? Essa também é fácil, divisibilidade por 10, quando termina em 0, certo? Agora essa é um pouquinho mais complicada, divisibilidade por 11. Um número é divisível por 11 quando a soma dos algarismos de ordem ímpar menos a soma dos algarismos de ordem par resulta em um múltiplo de 11, tá certo? Vamos ver como é que funciona isso na prática? Então você tem esse número aí, 73.678, onde o algarismo 8 é o primeiro, o 7 é o segundo, o 6 o terceiro, o 3 o quarto e o 7 quinto. Indo lá, 8 mais 6 mais 7 deu 21. E 7 mais 3 igual a 10. Fazendo a diferença, 21 menos 10 deu 11. Então, esse valor aí, ele é divisível por 11 e resulta em 6.698, ok? Dados os números 5.416, 5.478, 65.431, 6.785.614, quais são divisíveis por 11? Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem e depois eu vou resolver também junto, ok? Vamos lá? Voltamos com a resolução. 5.416 vai dar assim, 6 mais 4, 10, 1 mais 5, 6, 10 menos 6 dá 4, esse número não é divisível por 11. 5.478 dá 8 mais 4 dá 12, 7 mais 5 dá 12, 12 menos 12 dá 0, e 0 é divisível por 11. Né? Aí a pessoa vai perguntar, mas deu 0. O 0 é múltiplo de todos os números. Depois você tem lá 65.431. 1 mais 4 mais 6 deu 11, 3 mais 5 dá 8 e 11 menos 8 dá 3. Então esse número não é divisível por 11. E o último número, 6.785.614,
614 vai dar 4 mais 6 mais 8 mais 6 deu 24. 1 mais 5 mais 7 deu 13. 24 menos 13 dá 11. É divisível por 11. Ok? Fácil, né? Números primos. Existem números que têm exatamente dois divisores, a unidade e o próprio número, como o número 13 e o 17. Por exemplo, esses números são chamados números primos. Aqui vocês têm exemplo de números primos de 2 até o 97. Um detalhe, o 2 é primo e é o único primo par. Fique atento a isso, tá ok? Decomposição em fatores primos. Então você tem, sabe-se que há infinitos números primos. Todo número natural maior que 1 e não primo pode ser escrito como um produto de números primos. Vamos ver como é que fica? 30 é igual a 2 vezes 3 vezes 5. O número 30 foi decomposto num produto de fatores primos 2, 3 e 5. É forma fatorada prima de 30. Vamos decompor o número 540 em fatores primos. Procuramos o primeiro número primo, pelo qual pode ser decomposto e dividido, nesse caso é o 2. Então ficou lá, ó, 540 dividido por 2 dá 270, 270 dividido por 2 deu 135, não dá para dividir mais por 2, então vamos dividir por 3. 135 dividido por 3 deu 45, e 45 dividido por 3 deu 15, 15 dividido por 3 dá 5, ok? E aí fica como? Não dá mais por 3, nós vamos dividir por 5, e quando ficar 1, acabou a decomposição. E fica assim, ó. 540 é igual a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 5, ou usando a forma de potência, que vai ficar o quê? 2 ao quadrado e 3 ao cubo vezes 5. Tá certo? Vamos para a próxima? Sou um número primo de dois algarismos. Trocando a posição de meus algarismos, continuo primo. Quem sou eu? Vocês já pensaram em qual são? Eu vou dar um tempinho para vocês e depois eu venho aqui com a resolução. Ok? Até daqui a pouco, então. Voltando, há várias possibilidades. 11, 13, 31, 17, 71, 37, 73, 79 e 97. Gostaram? Legal, né? Vamos para a próxima? Então vamos lá. Quando os múltiplos se encontram. Então aqui. Numa estrada de 200 km, a partir do 0 km serão colocados um telefone, né, para emergência a cada 9 km e um radar de fiscalização de velocidade a cada 12 km. Em quais quilômetros da estrada haverá simultaneamente telefones de emergência e radar? Os telefones são instalados nos quilômetros múltiplos de 9 e os radares nos quilômetros múltiplos de 12. Eu vou dar um tempinho para vocês e depois nós retornaremos com a resolução, ok? Então, até mais. Para resolver essa questão, nós vamos utilizar o mínimo múltiplo comum, tá? E o mínimo múltiplo comum de 9 e 12, tá? Vai ser 36. Então, ficou dessa forma. Radar junto com o telefone vai ser nos quilômetros 0, 36, 72, 108 e 144, 180. Ok? Então, sempre acontece de aparecer situação problemas utilizando o MMC. Fique atento quando isso aparecer, ok? Agora você já sabe, fica fácil, né? O cálculo do MMC pela decomposição em fatores primos. Então, fica assim, para calcular o MMC de números, também podemos usar a decomposição em fatores primos. Então, você tem lá MMC de 48 e 150. Fatoramos simultaneamente 48 e o 150. Ficou como isso aí? Então, os dois são par, dá para dividir por 2. Então, 48 dividido por 2 deu 24 e 150 dividido por 2 deu 75. Agora, o 75 não dá mais para dividir por 2, mas o 24 dá, que deu 12. E aí eu repito o 75 e vou fazer a divisão do 12 por 2, que deu 6, e ainda dá o dividido por 2, que dá 3, e 75 eu fui repetindo. Agora ficou quanto? 75 dá por 3, e o 3 também. Então ficou aqui 1 e o outro ficou 25. Agora dá por 5, que ficou 5, dividido por 5 de novo, ficou 1. Tá? Então vamos ver como é que ficou.
ficou assim, o MMC de 48 e 150 dá 1.200. Tá das duas formas de representação aí, ok? Pessoal, vocês gostaram da aula? Então, se inscreva no nosso canal, clique no like, tá? Compartilhe com os colegas de vocês, né? E continue no nosso canal assistindo mais videoaula, tá? Um grande abraço a todos, fique com Deus e até a próxima. Tchau, fui!